Quero aqui expressar o sentimento do meu coração em relação ao momento que nós vivemos neste mundo, um momento que a nossa geração não conheceu ainda, um momento de muita dificuldade, muita luta, e é um momento de muitas vozes que falam, muita intriga, muita confusão, muito desentendimento, até dentro das famílias, dentro da casa. E há uma expectativa, às vezes até ruim em vez de boa, mas o nosso Deus, que tem o controle de todas as coisas, Ele não perdeu o rumo das coisas, Ele está sentado no trono, reina eternamente e está dando um alerta a todas as nações, dando um alerta para todas as pessoas, porque Ele enviou seu Filho Jesus ao mundo para resolver um problema que há no mundo chamado pecado, e esse pecado não tem sido tratado com a seriedade devida. As pessoas estão deixando este mundo sem ter conhecido o verdadeiro Evangelho e até mesmo não conhecer o verdadeiro Jesus. Há um Jesus que não foi o Jesus que veio, que está sendo anunciado por aí. Há um Evangelho que está sendo pregado que não é o Evangelho que Jesus trouxe. E as pessoas precisam saber a verdade, as pessoas precisam conhecer verdadeiramente qual é o Evangelho. Se o Evangelho que você está ouvindo te dá muita liberdade, te dá muito prazer da tua carne, ele te traz assim muito contentamento, no sentido de que você possa fazer o que quiser, viver como quiser, isso aí é um ponto de interrogação. É preciso pensar melhor. O próprio apóstolo Paulo falou sobre isso em 2 Coríntios, no capítulo 11, ele citou isto para a igreja de Coríntios, porque ele sabia que as pessoas estavam com uma enfermidade muito difícil, muito grave, e as pessoas estavam tomando aspirina, as pessoas estavam tomando remedinho, chazinho caseiro, e Paulo sabia que eles precisavam de um remédio à altura da enfermidade. Se o pecado é a doença mais grave que um ser humano pode ter, porque o fim dele é levar para a morte eterna, a morte de fogo, a morte de juízo eterno, banido da presença de Deus. Então é preciso que todos nós façamos uma reflexão, façamos uma meditação mais séria. Queria ler aqui alguns textos que estão contidos primeiro na carta de Paulo aos Coríntios. Queria fazer uma meditação, uma reflexão juntamente aqui com as pessoas que me ouvem. 2 Coríntios 11, versículo 1 até o 4. Ele diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais. Já no tempo de Paulo havia uma dificuldade, onde algumas pessoas traziam um evangelho diferente, traziam um Jesus diferente, traziam um espírito diferente, e Jesus nos anunciou um evangelho realmente à altura do poder do pecado, para nos livrar da morte eterna, para nos livrar da condenação eterna. É nesse sentido que precisamos meditar melhor,
pensar melhor na nossa vida, porque o fim para muitos é triste. Não é a religião que vai nos salvar, não é o grupo religioso que você frequenta que pode te salvar. Jesus disse estas palavras como sendo o evangelho dele, no capítulo 8 do Evangelho de Marcos 8, no 34 e 35, ele diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? É uma meditação séria para que todos nós possamos realmente prestar atenção. Lá em João 12, 24, em João 12, 24, também temos um texto onde Jesus diz a respeito de como temos que amar a nossa vida. Ele diz assim no versículo 24 de João, Evangelho de João 12: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. O grão de trigo é o nosso eu, é a nossa carne. Se ele não morrer, ele não pode dar frutos para Deus. A nossa carne gosta muito das coisas boas, quer preservar o nosso eu, ficamos ofendidos quando alguém fala alguma palavra pesada para nós, é um sinal do eu que está bem vivo. E ele diz aqui que se o grão de trigo ele cair na terra e ele não morrer, ele não vai gerar vida, ele não vai produzir fruto. Mas se ele morrer, ele vai dar fruto. E aí ele está dizendo, quem ama a sua vida, perde-a, vai perder. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Nossa vida foi feita por Deus e para Deus. Então precisamos pensar melhor para quem nós estamos vivendo, com qual qualidade de vida estamos vivendo. Eu queria citar outros textos. Por exemplo, Jesus conta uma passagem no capítulo 9 de Lucas, a partir do 57, onde algumas pessoas queriam andar com ele. Mas as pessoas queriam colocar as suas condições para andar com ele. Mas Jesus não os ouve e impõe as condições dele. Indo eles caminho fora, versículo 57 de Lucas 9. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então repare que as pessoas querem impor as suas condições. Deixa primeiro eu sepultar meu pai. Deixa primeiro despedidos da minha casa. As pessoas põem outras coisas em primeiro lugar. E o que sobra fica para Deus. Deus quer impor as condições dele e não aceitar as que nós queremos impor.
Ele disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Aí Jesus está dizendo, replicando, respondendo: ninguém que põe a mão no arado, fica olhando para trás, vai estar apto para o reino de Deus. Não podemos ficar olhando para o passado, temos que olhar bem o que estamos fazendo hoje, como estamos vivendo hoje, e avançar para a frente, sempre olhando para o alto, sempre olhando para Jesus. Este é o Jesus que ensinou a verdade. E aqui, ele ainda no Lucas 14, a partir do 25, ele ainda continua pregando o seu evangelho, o evangelho do reino, aquele que realmente tem um rei. Se o rei que você tem é o seu eu, é você que vai fazer a tua vontade, é você que vai mandar, é você que vai fazer. Agora, se você tem um rei que chama-se Jesus e é o verdadeiro rei eterno, que ele venceu a morte, venceu o diabo, venceu o pecado, está sentado à direita do Pai, enviou seu Espírito Santo para habitar em nós, e agora o Espírito Santo faz toda a vontade de Jesus. Se é este Jesus que você quer, ouça estas palavras em Lucas 14, versículo 25 até o 33. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus é muito claro. Jesus está estabelecendo que aborrecer a mim, aborrecer a minha família é amar menos a mim, amar menos a minha família e colocá-lo em primeiro lugar, colocar a palavra dele em primeiro lugar. E aqui está dizendo: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Para ser discípulo de Jesus tem que estar desapegado de todas as coisas deste mundo, para o poder ouvir a voz do seu Espírito Santo, que fala sempre no espírito de obediência a Jesus. O Espírito foi enviado para fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo foi enviado não é para agradar a nossa carne, mas para mortificá-la, para sacrificá-la. Foi para isso que o Espírito Santo veio. Então eu quero deixar esta palavra porque as pessoas têm uma enfermidade grave, estão tomando um remédio de baixa qualidade, um remédio que não alcança a altura do pecado. O pecado é morte. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Jesus já nos deu exemplo. Ele não se importou com a sua própria vida. Ele deu sua própria vida para poder ganhar a nossa vida para o seu Pai. Agora temos que viver esta vida examinando cada momento, cada dia, se estamos fazendo a vontade dele ou estamos vivendo fazendo a nossa vontade. Se estamos vivendo em paz com ele, estamos vivendo em paz com os demais, se não há no coração amargura, ressentimento, se não há coração sujo, se não há pecado reinando, se não há soberba, se não há a vaidade que está exagerando.
Então, que Deus nos guie, que Deus nos conduza para vivermos a plenitude do Espírito Santo. Quero abençoar as pessoas que me ouvem aqui, para que façam um exame acurado da sua vida, qual o evangelho que estão recebendo. Se é o evangelho de ofertas, Deus tem uma bênção para você. Deus quer te salvar, levante sua mão. Temos que renunciar a tudo que temos que negar a nós mesmos, temos que tomar a cruz a cada dia, temos que perder tudo para ganhar tudo, temos que perder tudo que é deste mundo, que não agrada a Deus, e ganhar tudo que agrada ao nosso Pai querido. Que Deus encha a sua vida do Espírito Santo, busca Deus se humilhando na presença dele, examine-se, veja como você está vivendo, se você não está sendo enganado pela própria vontade sua, pelos próprios sentimentos, se a tua religião realmente é essa religião que fala esta verdade, que leva você para a cruz, que leva você a aborrecer a própria vida, que leva o grão de trigo a morrer, e não aquele que fazer o prazer, a sua vontade ser maior do que a vontade de Deus. Que Deus abençoe as pessoas que me ouvem, em nome de Jesus.